E o que restou para mim? Uma nova visão de negro. Pela primeira vez, meus olhos se esclareceram, meus olhos se abriram e eu vi o que era o negro realmente, no geral. O preconceito, a discriminação, a segregação, a resistência ao negro. Principalmente no Sul, onde o negro está dentro de uma sociedade estratificada em termos muito mais que eu chamaria de castoide, né? Quer dizer, próximo de casta, né? Que é muito, não é como São Paulo, é muito duro mesmo, né? E eu aí, quando eu voltei de lá, voltei convertido. Eu falei, meu trabalho tem que ser negro, né? Eu tenho compromisso moral. Bem, quando eu ingressei na escola normal, porque em minha terra não havia colégio, né? Colégio era raro você encontrar. Um curso clássico e científico, né? E a única coisa alternativa que me restava era frequentar a escola normal. E eu frequentei a escola normal numa faculdade, numa escola muito tradicional do estado de São Paulo, fundada em 1928. O Instituto de Educação Leônidas Amaral Vieira. Eu ingressei no ginásio, depois ingressei no normal, no mesmo instituto, de seleção muito rigorosa na época, muito rigorosa. E lá entrei, e aí levei para o normal a minha paixão pela história. Eu me imaginava um historiador. Adorava história. Aliás, continuo gostando da história, né? Quando eu cheguei na normal, entrei em contato pela primeira vez com sociologia. E a minha professora era uma professora muito ligada a Antônio Cândido, ao pessoal da USP. E ela, de certa maneira, me cativou, a matéria também. E eu acabei cometendo minha primeira traição acadêmica. Deixei a história de lado e fiquei com a sociologia. E me apaixonei por Fernando Azevedo, Antônio Cândido da época, etc. E tal. Aí, quando terminei o curso, eu me preparava para fazer faculdade aqui em São Paulo, mas era complicado, né? Complicado porque não é fácil sair do interior a 400 quilômetros aqui para vir para a capital. Naquele tempo era muito raro. Mas me precedeu um colega meu de classe, Jorge Nagle, que foi reitor da Unesp. E Nagle era muito ligado à pedagogia, gostava de pedagogia, eu nunca. E aí ele me conseguiu condições para que eu viesse, eu vim, me inscrevi. Escrevi e consegui passar. Não, quando eu fui me inscrever, eu soube que eu não podia fazer ciências sociais, porque eu era formado em normal e não em colegial. Aí só me restava uma alternativa, a pedagogia, aquela alternativa que nunca me atraiu. Mas entre ficar parado e continuar, eu pegaria pedagogia. Prestei vestibular, passei. Ingressei, assisti a primeira aula, abandonei. Voltei para a minha terra. Aí, um ano depois, Nagle me avisa por telefone que haviam concedido a oportunidade de aluno de normal fazer ciências sociais. O ministro Simões Filho havia autorizado isso, a educação da época. Eu vim para São Paulo fazer o vestibular, cheguei aqui e ao tentar a inscrição, o Dilon Nogueira de Matos, professor Dilon Nogueira de Matos, que é professor de História e era secretário da faculdade, barrou a minha inscrição porque não tinha autorização oficial ainda. Aí eu mandei um telegrama ao Ministério da Cultura, Simões Filho, e ele mandou em resposta a autorização para que eu me candidatasse. Aí eu tive uma grande surpresa na minha vida, a primeira grande surpresa. Um dos membros da banca, eram 3 professores da banca. Um dos membros da banca era um professor ligado à literatura. E Nagle, que me acompanhou sempre, foi ver os professores para dar opinião sobre ele. Era o Cretella, o professor da lei de direito, Cretella. Aí foi lá e falou, olha, não, aquele não é o Cretella. Quem vai examinar você é o Antônio Cândido. Bom, eu tremi nas bases, porque Antônio Cândido para mim era um ídolo, alguma coisa muito distante, não é? Aí eu cheguei no vestibular, e no vestibular caiu o homem, nasce, vive e morre nos braços da sociedade. Aí eu perguntei para o Cândido muito assim, assintosamente, metido da besta, né? Perguntei para o professor Cândido,
eu poderia fazer isso do ponto de vista sociológico, porque eu tinha muita informação sociológica que eu achava boa, né? Ele falou, pode, só que você tem que responder também pelo critério da sociologia e não só da literatura. Bom, falei, tá bom, eu vou. Fui, passei. Passei em primeiro lugar. Ingressei e sociologia aberta para mim, finalmente. Assisti aula de Florestan Fernandes e depois tinha uma aula do Dr. Fernando primeiro, depois tinha uma aula do Florestan, e em seguida assisti uma aula de Egon Schaden, uma matéria que eu nunca tinha ouvido falar, antropologia. Schaden deu uma aula magistral, como sempre, né? Usava muito cachimbo entre uma frase e outra, criava expectativa, depois criava ambiente de mandar mensagem de classe dele. Ele me cativou e eu saí convertido. Foi a segunda traição. Abandonei a sociologia pela antropologia de cara e nunca mais deixei, permaneci fiel à antropologia até hoje. A sociologia eu gosto dela, namoro um pouco com ela, a história eu gosto muito e tal, mas na verdade eu sou, acima de tudo, antropólogo. E aí, na antropologia, eu fiz mestrado na sociologia política com o Horácio Nogueira, que é um grande professor da Universidade de Chicago. E depois eu fui à Sociologia Política, criei a editora Sociologia Política, fui diretor da editora de 1 ano, 2 anos. E, ao mesmo tempo, fui diretor do Ginásio Estadual de Vila Diva, lá de Sapopemba, à noite, para poder justificar a minha presença. Por que isso em São Paulo? Por que isso? Porque quando eu estava no segundo ano da faculdade, houve um concurso para professor de sociologia e eu poderia competir no normal. E eu competi e passei em segundo lugar. E entrei e escolhi a cidade de Cafelândia. E fui para lá. Aí eles me trouxeram de volta, comissionado, para criar a editora de Sociologia Política. Mas eu tinha que dar um retorno para a educação. Aí eu fui diretor do Ginásio Estadual de Vila Diva, de onde tirei minha tese de mestrado, né? Aí eu terminei meu mestrado, recebi uma proposta para ir para o Unesp de Presidente Prudente, que estava sendo inaugurado, em antropologia. Aí eu fui, fiquei 3 anos na Unesp de Presidente Prudente, porque Schaden queria que eu fosse assistente dele, mas não tinha verba. Aí surgiu a oportunidade, foi Prudente, daí eu regi a cadeira 3 anos. E preparei aí, elaborei meu doutorado, né? Que é Cor, Profissão, Mobilidade. Eu não tinha intenção de voltar. Eu gostava de Prudente, uma vida boa. Era professor titular, ganhava bem, cidade tranquila, elegante, agradável, tá? Meio pioneira, mas agradável. Mas Schaden conseguiu a verba e insistiu para que eu voltasse. E eu ia protelando, até que um dia ele foi ele foi a Prudente me buscar. Falou, olha, eu vim fazer uma palestra com você e você vai voltar comigo. Aí eu voltei, né? Aí eu voltei como auxiliar de ensino, no comecinho da carreira. De titular eu fui para auxiliar de ensino. Aí eu tinha mestrado, já acendi, doutorado, eu fui professor assistente, depois teve docência que eu fiz na Itália, a pesquisa na Itália e no Brasil, depois titular. Aí, em termos acadêmicos, a vida foi isso, né? Bom, a primeira área eu fui praticamente coagido dentro de um esquema de vinda para volta para São Paulo, né, que é a educação, né? Eu acabei fazendo um trabalho inspirado em Antônio Cândido, que tinha, portanto, um viés mais sociológico do que pedagógico. Agora, o segundo trabalho é o seguinte: na verdade, eu sou de uma família escravocrata, mas do sertão do Paranapanema, lá perto de Ourinhos. Minha família foi lá em 1860. E minha família toda era família de escravocratas, não tem nenhuma restrição em dizer isso. Fui criado entre negros. Aí o negro, como se dizia na minha terra, é o negro da minha gente, da nossa gente, né? É algum quem você tinha uma relação muito pessoal, muito íntima, muito amorosa, muito, vamos dizer, muito amigável, de muita cordialidade,
assistência um para o outro e tal. Não só dos brancos em relação aos negros, mas dos negros descendentes de escravos em relação aos antigos senhores, né? Ou os seus familiares, né? Os descendentes. Eu vejo sempre o escravismo no Brasil dentro de dois modelos. Um é retratado por o Gilberto Freire, da Casa Grande Senzala, né? É o vamos chamar ortodoxo, né? É o senhor do engenho, o senhor, né? E o escravo. E existe, eu acho, um escravismo periférico, que é das zonas pioneiras de São Paulo, por exemplo, né? Onde a diversidade do mundo é tão grande, porque eles estão abrindo um mundo novo, né? Que o negro acaba se aproximando do branco, e o branco se torna mais amigos do que propriamente senhores e escravos, embora predomine, claro, elementos ligando uma desigualdade entre ambos os grupos, né? Mas cria um clima de amizade muito grande, muito forte, que, aliás, a mim me acompanhou até o ginásio, né? Então, para mim, o negro era isto. Negro era isto. Tinha um bairro, chamado São José, lá, tinha, em casa morava família negra, meu tio, que é médico em São Paulo, tinha ama de leite dele ainda aqui com ele, filho da velha escravidão ainda. Então, para mim, o negro era aquele negro, como se chama, negro nossa gente, né? Muito amigo, muito amoroso, muito chegado a gente, e a gente a eles também. Até que o Florestan Fernandes me convidou para compor, junto com o Fernando Henrique Cardoso, Otaviani e a Ruth Cardoso, uma pesquisa sobre o negro no sul do Brasil. Por quê? Porque o negro no Brasil todo havia sido muito bem examinado pelo projeto da Unesco. Porém, deixou de lado a zona, a área meridional do Brasil, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por que deixou? Porque lá não chegou o ciclo econômico, não houve ciclo econômico. O ciclo econômico chegou até São Paulo. Lá não houve. Então era um lugar despovoado, meio desorganizado, tal. E eles mandaram para lá os imigrantes, alemães, italianos principalmente, né? E os demais também. Porque o ciclo econômico no Brasil, o Brasil é economicamente cíclico, a fase cíclica termina com o café, que é São Paulo. Paraná não havia entrado ainda, só depois que ele entrou no norte do Paraná, em Londrina, mas sul do Paraná não. Então, eles queriam. Então, como não havia negro, aparentemente, ou poucos negros, ou o negro tinha outra expressão, a Unesco não incluiu essa parte. Aí o Florestan, depois de tudo feito aqui no Brasil, aqui no resto do Brasil, ele resolveu atribuir ao Fernando, ao Otávio, a Ruth não. A Ruth foi junto comigo. E a mim, como pesquisador, para pesquisar no sul do Brasil. Nós ficamos pesquisando lá. Daí saiu o livro do Fernando Henrique Cardoso, que é o doutorado dele, saiu do Otaviani. E o que restou para mim? Uma nova visão de negro. Pela primeira vez, meus olhos se esclareceram, meus olhos se abriram e eu vi o que era o negro realmente, no geral. O preconceito, a discriminação, a segregação, a resistência ao negro. Principalmente no sul, onde o negro está dentro de uma sociedade estratificada em termos muito mais que eu chamaria de castoide, né? Quer dizer, próximo de casta, né? Que é muito, não é como São Paulo, é muito duro mesmo, né? E eu aí, quando eu voltei de lá, voltei convertido. Eu falei, meu trabalho tem que ser negro, né? Eu tenho compromisso moral. Aí eu olhei tudo, vi que a parte de comunicação, nunca ninguém tinha trabalhado com ela. Quando eu era estudante de ginásio, eu fui diretor de rádio na minha terra. Trabalhei em teatro, gostava disso, né? Então eu tinha já uma familiaridade com isso. Né? E acabei fazendo meu doutorado nisso, né? E aí saiu o primeiro trabalho sobre comunicação no Brasil, que tem como tema o rádio, não a televisão, o rádio só. Né? E é isso. E a minha livre docência, eu trabalhei com italianos do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. E eu pesquisei em Pedrinhas, uma colônia perto de Assis, que é a única colônia do Brasil após a Segunda Guerra Mundial, e fui à Itália, fiquei lá financiado pela FAPESP, uns meses pesquisando os paesi
locais de origem dos imigrantes, né? Aí saiu minha livre docência, que foi publicado pela INUSP, né? E aí fiz titular, e depois, aí fiz minha carreira. Então, se você me perguntar como é que eu via com profunda admiração, em primeiro lugar, Antônio Cândido. Doutor Fernando é muito bom, excelente, um grande nome, mas ele é um pouco formal e distante. O professor Fernando é mais apegado a gente, mas, sabe, é mais complicado. E o Cruz Costa é excelente professor de filosofia, não é? Eu acho que meus professores foram tão bons, rapaz, que é muito difícil fazer assim. A não ser Antônio Cândido, realmente, que tinha um charme especial, né? Ele dava aula, o Antônio Cândido dava aula durante, por exemplo, uns 40 minutos. 10 minutos ele deixava de lado para poder fazer caricatura dos demais professores. E a classe morreria, porque ele imitava todos os professores no seu estilo de dar aula. Eu passei pelo período militar. Quando eu fiz concurso para titular, já estava praticamente finalizando, em 75, né? Regime militar. Mas eu tinha que enfrentar o regime militar. Eu fui preso 3 vezes. Primeira vez eu fui acusado de estar espionando o Palácio dos Bandeirantes. Levar para o DOPS, pegar no caminho da universidade, deixar 2 dias preso no DOPS. Não fizeram nada, me deixaram lá só. Não tinha fundamento. O senhor sabe por que o senhor está aqui? Não, porque o senhor estava espionando o Palácio Bandeirantes. Eu ia fazer o que na Bandeirantes. E eu fiquei praticamente preso lá. E aí liberaram, sem me explicar também por quê. Prenderam sem explicar por quê, só com a explicação, me liberaram sem explicar por quê. A segunda vez eu fui acusado de atropelar um homem na Avenida Ipiranga. Onde eu me lembro, na verdade, nessa época, de que um homem foi atropelado lá e eu peguei e ajudei a botar ele no carro, ele foi para o hospital, né? É só isso. Depois eles vieram em casa e me prenderam. Aí me levaram para a delegacia de Barra Funda e o DOP foi lá. Mas acontece que levou 1, 2, 3, 4, 5 horas não saí do mesmo lugar. Nisso passou um amigo meu, que tinha sido meu colega de ginásio. Ayrton Negrão, o nome dele. Ele falou assim: mas João, o que você está fazendo aqui? Eu contei para ele, falei assim: vai embora. Ele me liberou. Ele é escrivão de polícia. Eu vim embora para cá. Cheguei aqui, 1 hora depois, o soldado veio atrás de mim, me levou outra vez. Eu novamente tive que voltar, esclarecer que não tinha nada, absolutamente nada. Eles me permaneceram lá quase a noite toda e me liberaram. A terceira vez, eles me prenderam acusando-me de haver dado meu carro para incendiar, explodir o Segundo Exército. O edifício do Exército aí de Ibirapuera. E eu disse, eu falei, mas só o único carro, eu tenho este carro aqui simples, não tem mais nenhum carro. E não, o senhor está sendo acusado, e veio uma equipe de 4 ou 5 soldados, bem armados. Me levaram. Eu falei, eu fiz o quê, né? Pegar em casa, me levaram. Cheguei lá, entrei, aí o comandante me recebeu e, coincidentemente, o comandante me recebeu, eu conhecia porque ele era protestante da igreja que eu frequentava. E eu fiquei constrangido por isso, ele também. Mas, de qualquer maneira, ele era militar, né? Aí ele falou, você está sendo acusado disso. Eu disse, escuta, mas é um absurdo, realmente eu não tenho nada. Não importa. Deu ordem para o soldado, desce ele. Tá. Seria uma espécie de prisão, né? Descer para lá. Subterrâneo. Cheguei lá e encontrei um colega meu de faculdade, que chegou até a ser da Unesp, Petrônio Matos Coutinho. E ele havia comprado um carro, um Carmanguia, lindo, meio avermelhado, sabe? Que era um charme na época. E a vida dele era limpar aquele Carmanguia. Limpava o Carmanguia e tal. Ele não lembrava nem da mulher e dos filhos. A vida dele era o Carmanguia. Falei, ô Petrônio, o que você está fazendo aqui? Ele falou, me acusaram de dar o meu Carmanguia para explodir o Segundo Exército. Eu falei, então é mentira, porque você não daria a vida, mas nunca o Carmanguia, né? Aí 2 dias depois,
Aí, dos liberais também, né? Sem nada. Era muito mais uma pressão de ordem moral. Agora, quando eu assumi a diretoria, na segunda gestão, eu colaborei com a Tuti Carneiro para fazer, uma espécie de arquivo, né? Lá do DOPS. E aí a Paula, que trabalhava na informática, ela falou, professor, se o senhor quiser, o pai dela era médico, chefe do Hospital Militar de São Paulo. Mas ele trabalhava conosco e ela chefiava o setor de informática. E a Paula foi lá e montou todo o esquema para nós. E ele falou assim, professor, o senhor quer que eu pegue o seu fichário? Eu falei, pega, só por curiosidade. Aí, no dia seguinte, ela me levou. O fichário falou, olha, tomei uma liberdade, viu, professor? Antes de trazer para o senhor, eu levei para o meu pai, ele falou, puxa, comunistão ele. Não tinha nada. Aí eu fui ver, eu fiquei abismado porque as acusações absurdas que tinham lá, que eu nunca havia pensado, e descobri uma coisa incrível, rapaz. As pessoas que nos espionavam eram alunos da faculdade. E eram contratados para isso, né? Ou então eram infiltrados, né? Quando o professor Chato se aposentou, eu assumi a cátedra de antropologia. E até o dia que reformularam passar de cátedra para a titulação, né? Então, nessa hora, eu tinha que ter certos elementos que eu não tinha na época, porque eu era muito moço, ainda 30 e poucos anos, para poder ser o titular. Então, eu fiquei com o professor associado. Aí, em 75, eu fiz o titular. Aí, voltei novamente a chefiar o departamento de antropologia, que, na verdade, não é antropologia, é sociologia, era ciências sociais, era sociologia, antropologia e ciências políticas. Eu era chefe dos 3 departamentos, depois que nós dividimos. E foi nessa condição que eu concorria junto com o Coelho, que concorria com o vice era junto com o diretor. Eu concorri e ganhei a indicação para vice-diretor, e Rui vetou, meu grande amigo vetou. Aí eu fui descobrir, aí o reitor me telefonou, dizendo, olha, o Rui te vetou, e eu já convenci ele a não vetá-lo, porque ele disse que vocês estão no mesmo departamento, fica mal. E aí eu falei, pô, mas o Erwin Theodor Rosenthal é no mesmo departamento do outro vice-diretor também, que era de letras, né? Então não tem nada demais. Aí ele concordou, tudo bem, eu fiquei. Completei o mandato, terminado o mandato, eu fui ser diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia, MAI. E antes eu fui diretor do Instituto de Estudos Brasileiros, do IEB. E na época do professor Godenberg, eu fui pró-reitor, fui eleito pelo Conselho Universitário pró-reitor. Bom, aí quando terminou o meu mandato, o Fava, que era o reitor, o professor Fava, me pediu para assumir a direção do MAI. Ele queria reorganizar, eu assumi a direção do MAI. E quando estava começando a organizar o MAI, novamente vem a eleição da faculdade. Aí veio todo mundo. Eu não estava interessado mais na eleição, de jeito nenhum. Já tinha sido diretor quanto? 5 anos e meio, quase 6 anos. Né? Falei, não, tudo bem. Aí me procuraram, falei, não, eu não vou ser diretor. Ficou por isso mesmo, ninguém me incomodou mais. Aí no dia da eleição, era o Piano Bezerra de Menezes, que até hoje me lembro. Havia 2 de literatura e o Piano Bezerra de Menezes. Aliás, um grande nome, né? Ele tinha sido diretor do Museu Paulista, do qual também já fui diretor colegiado lá, né? Museu Paulista. Né? Então eu conhecia assim. E ele era um homem, até hoje, um intelectual respeitado e tal. E eu não tinha intenção nenhuma, nem ambição, não é? Aí, quando faltava uma meia hora para a eleição, recebi um telefonema do Jobson. E o Jobson pedia para eu ir lá e fosse na sala tal, em história. Eu cheguei lá, a sala estava assim, de gente, apelando para eu ser novamente candidato a diretor. Eu falei, mas eu não quero, não posso, nada. Porque eu prometi ao Fava, é verdade isso, que eu não abriria mão da direção do MAI enquanto eu organizasse o MAI.
Eu tenho compromisso com o reitor. Aí o Jobs tirou do bolso um bilhete do Fábio dizendo assim, você está liberado. Pô, aí eu falei, mas nem com isso eu vou fazer. Você é concorrente. Aí fui para a sala, né? Quando eu cheguei na sala de eleição, uma professora, que eu prefiro não dizer o nome, o piano. O piano, antes da eleição, hein? Não se esqueça de que você não pode ter nenhum compromisso tal dia, porque em tal dia você terá tal compromisso. Quer dizer, já partindo do pressuposto que queria ser eleito. Aquilo me deixou, sabe, desde a primeira eleição, né? Não sabe nem se era ele, era o Benjamin Abdallah, era o segundo, né? E eu fiquei revoltado com aquilo, eu peguei e falei, olha, eu sou candidato. Não digo o que eu fiz nem o que eu vou fazer, porque vocês me conhecem de muita longa data. Sou candidato. E ganhei a eleição. Fiquei lá mais 4 anos. Com prazer, né? Mas eu tinha uma maneira de ser diretor, né? Eu, por exemplo, não assumia e eu não abandonei a vida acadêmica, porque eu nunca, ninguém viu de manhã na universidade. Eu até de manhã eu só sentava na minha biblioteca, escrevia os trabalhos. Nunca deixei a vida acadêmica, abandonei nada. É muito difícil você deixar de escrever. Você tem uma ideia, você desenvolve a ideia, né? Ela vai crescendo. E eu acho também que o professor tem que se preocupar com isso, né? Com a vida intelectual, a mundo intelectual. E lá o fator administrativo. Aí eu só abria realmente o expediente às 2 horas. Aí às 2 horas eu tinha meia hora para cada assistente. Primeiro o acadêmico, depois o administrativo, finalmente o financeiro. 3h30 eu abria o expediente para quem queria falar comigo. Então eu tinha anotado lá. Dificilmente eu deixei uma vez por mês, uma vez por semana, na revista dos amigos e tal. Agora, a única outra coisa que eu acho estranho hoje na faculdade é a ausência dessas pessoas. Quer dizer, o mundo virtual acabou solapando o mundo real. Você não encontra mais os colegas. Antigamente encontrava todo mundo. Estava no café, batia papo, trocava ideias. Agora, não tem, sumiu. Mas faz parte de uma nova era, né? Eu pertenço a uma era essa fase de virtual, então, naturalmente, eu reajo negativamente. Eu gosto do convívio humano, né? Estar junto, bater papo, chamar, vem cá, vamos mais.